irmãos? A semana passada nós falamos sobre os escolhidos são tratados. E a semana passada nós continuamos o culto da semana retrasada. Então, na semana retrasada, nós falamos sobre Jesus quando foi tentado no deserto. Os irmãos lembram disso? Estavam aqui comigo? Quando Jesus está terminando o tempo de jejum, Satanás aparece e faz algumas tentativas para seduzir Jesus, fazendo com que Jesus não cresce que Deus era bom. Resumindo, foi isso que nós falamos aqui. Se você quiser ouvir a palavra toda, nós temos um canal no Spotify e o áudio está todo lá, acho que está no YouTube também, né? O áudio está lá no YouTube, então você pode ouvir por lá. No domingo passado, nós falamos sobre Davi. A Bíblia fala que foi estabelecido um rei para Israel, e o nome desse rei era Saul. Saul era um jovem que foi buscar as jumentas do pai que haviam sido perdidas, e nessa dele ir buscar as jumentas, a Bíblia diz que ele foi ungido rei. Ele foi buscar as jumentas e voltou como rei. A Bíblia diz que ele teve muita dificuldade, não foi uma pessoa tratável e, portanto, o reino dele não perpetuou. Nenhum dos filhos de Saul continuaram sendo rei. Ele foi o único rei que existiu, o único rei benjamita, que era a tribo que ele fazia parte, e os filhos dele não puderam ser rei. Acabou o reinado dele por ali de uma forma trágica. E eu falei sobre isso domingo passado, não vou repregar, só quero lembrar. Já por outro lado, o Senhor levantou Davi, o rei Davi, que nós conhecemos muito bem. O rei Davi foi ungido rei, mas ele não assumiu de imediato. Ele foi tratado por pelo menos 13 anos, de 13 a 15 anos, tratado para assumir como rei. Nesse período, ele teve muita dificuldade, foi perseguido pelo rei Saul, teve dificuldade para com a família, teve dificuldade para com os irmãos, teve que enfrentar muitos desafios, como eu falei domingo passado, fazer aliança com um povo ruim, fingir de louco para não ser morto, lembram disso? Babar sobre a barba para que não fosse morto, foi parar dentro de uma caverna. Nessa caverna foram juntando com ele mais 400 homens, homens endividados, homens com insônia, homens ansiosos, homens que não eram bem vistos pela sociedade, mas nesse período de 15 anos ele foi tratado, e esses 400 homens, que anteriormente era mal visto pela sociedade, tornou o exército de Davi. E o que nós falamos aqui? Que Davi não foi tratado porque Deus não gostava dele. Davi foi tratado exatamente pelo contrário, porque o Senhor o amava e tinha um plano para a vida dele. E nós falamos sobre isso no domingo passado, que os escolhidos são tratados. O Senhor não usa nenhum homem, nenhuma mulher que não seja tratada. E nós falamos sobre isso bastante nos últimos 2 domingos. Amém, irmão? Hoje eu quero dar continuidade sobre isso, mas eu quero falar exatamente o momento que Davi tem acesso ao palácio. Deixa eu fazer um exercício aqui de recordação com você. Davi era um homem que cuidava das ovelhas. O rei Saul era o rei de Israel, mas o rei Saul não agradava mais o coração do Senhor, então o Senhor chamou Samuel, que era um profeta, ex-sacerdote, e falou: Saul não pode estar à frente do meu povo, eu vou colocar um outro rei no lugar dele. Samuel falou: quem vai ser esse outro rei? Vai na casa de Jessé. Ele chega lá na casa de Jessé e começa a procurar um dos filhos de Jessé para ser o rei no lugar de Saul. Então, como você já sabe, ele olha para o filho mais velho, que é forte, guerreiro, tem os ombros largos, e pensa: esse é o novo rei de Israel. O Senhor fala: não é esse. Ele vai então para o segundo mais velho, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Nenhum era o rei escolhido pelo Senhor. Até que então, o pai Jessé fala: tem mais um filho. Ele nem é contado. Eles já iam começar a comer na mesa sem esse filho. Samuel falou assim: enquanto esse garoto não chegar aqui, ninguém senta na mesa. Então, quando eles estão ali, vem vindo quem? Davi.
Um garoto, jovem, franzino, magro, cuidava de ovelhas. Ele chega e então o Senhor fala para Samuel: esse será o rei sobre Israel no lugar de Saul. Amém, gente? Tudo bem até aqui? A Bíblia fala então que Samuel ungiu com óleo. Era a forma como eles declaravam o futuro daquela pessoa. Ungiu com óleo e falou: você é rei de Israel. Depois daquilo ali, o que Davi fez? Colocou uma coroa na cabeça? Depois daquilo ali, Davi foi sentar no trono? Não. Depois daquilo ali, ele comeu, enxugou a cabeça e voltou a cuidar das ovelhas. E isso levou anos. Só que é interessante que, nesse período, Davi entrou para o palácio. E é isso que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 11. Eu vou ler aqui o momento que Davi foi escolhido para ser rei, ainda na casa do pai dele, Jessé. Então está escrito assim, 1 Samuel 16, 11. Eu vou ler na Bíblia NVI. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda não, eu tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Versículo 13. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que interessante. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Era um garoto. Tinha no máximo 15 anos. Olha o próximo versículo. Os oficiais de Saul lhe disseram... Perdão, eu li o 13, pulei o 14. Vou voltar para o 14. O 13, Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Versículo 14, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Olha que interessante, quem era o rei? Saul. Quem que havia sido ungido rei para assumir? Davi. Exatamente no dia que Davi foi ungido rei, a Bíblia diz aqui o quê? Que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E o versículo seguinte, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Então você vê, não é rei, ouça isso, não é rei quem usa coroa, é rei quem tem o Espírito do Senhor. Isso aqui já é um baita sinal para nós. Não governa quem usa coroa, governa quem tem o Espírito do Senhor. Então Saul usava a coroa, Saul sentava no trono, Saul que tinha o cedro, Saul que era quem mandava, mas para o Senhor não era Saul o rei. Quem era o rei? Davi. O que Davi estava fazendo? Cuidando de ovelha. Ele tinha coroa? Não. Ele tinha aspecto de rei? Não. Uma pessoa que fica no pasto cuidando de ovelha, tem a maçã do rosto toda queimada, vermelha, a ponta do nariz. E o rei? O rei está no palácio, lugar confortável, comendo bem. O pastor de ovelha, ele está lá comendo comida requentada. O rei não. Para você ter ideia, tinha uma função no palácio que era o copeiro. O que o copeiro fazia? Ele tomava tudo que o rei ia tomar antes do rei tomar. Por quê? Porque podia estar envenenado. Então o rei ia tomar alguma coisa, o copeiro tomava. Se o copeiro não passasse mal, o rei tomava. E Davi tinha isso? Imagina, ele tinha que arrumar a água dele. Ele tinha que caçar uma fonte para tomar água. Mas você vê que interessante, para Deus quem era rei? Davi ou Saul? Davi. Por quê? Porque ele tinha o mesmo espírito. Quem governa, irmão, não é quem senta no trono. Quem governa é quem tem o mesmo espírito do Senhor. Por isso que você não deve temer, por exemplo, quem governa a sua cidade, quem governa o seu país.
É lógico que ocasionalmente nós ficamos desconfortáveis, porque vemos noticiário, decisões que no mínimo nos deixa intrigado. Como é que pode ser desse jeito? Será que eles não veem isso? Mas lembre-se, eu não sou governado por quem está em Brasília. Eu não sou governado por quem está na prefeitura. Eu sou governado pelo Senhor porque eu tenho o mesmo Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. O Espírito do Senhor apossou-se de Davi. E o Espírito do Senhor deixou Saul. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Vamos continuar lendo, versículo 15. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Deixa eu te falar uma coisa. Os demônios se submetem ao Senhor. Você vê o versículo 14. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Olha a continuação. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Isso é outra coisa que deixa a gente... Um espírito maligno enviado pelo Senhor? É exatamente. Por quê? Porque Satanás é o empregado de Deus. Olha a continuação, versículo 15. Os oficiais de Saul, os funcionários próximos de Saul, disseram a ele: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes servos procurar um homem que saiba tocar harpa. O que eles estão dizendo? Olha aqui para mim. Eles estão falando assim: nós estamos aqui com você diariamente, nós estamos percebendo que você não está bem. Tem um espírito maligno enviado pelo Senhor. Eles já perceberam. Você vê que interessante. O rei não percebeu, mas os funcionários perceberam. Você já começa a perceber a dificuldade que Saul tinha. Os funcionários falaram assim: tem um espírito maligno te atormentando. Aí eles falaram para o rei. O rei, que é o soberano, ó soberano, manda nós procurarmos alguém que toque harpa para acalmar o seu coração quando você estiver atormentado por um espírito maligno. Eles dão a ideia, mas eles não têm autonomia para tomar a decisão. Então eles falam para o rei: nós tivemos a ideia, mas você tem que mandar nós fazer o que nós estamos pensando. Vamos continuar lendo aqui. Que o nosso, versículo 16, que o nosso soberano mande estes teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirá melhor. Saul respondeu aos que o servia: encontrem alguém que toque harpa e traga até aqui. Aí olha a continuação. Um dos oficiais que estavam ali respondeu: eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Quem que é esse filho de Jessé? Davi. Davi tinha acesso ao palácio? Não. Davi tinha coroa? Não. Davi tinha trono? Não. Ele tinha como entrar no palácio? Também não. Mas você vê que é interessante que há um agir de Deus sem Davi saber. Davi está lá fazendo o trabalho dele. Davi está cuidando das ovelhas. Davi está sendo contador. Davi está administrando a empresa. Davi está trabalhando no escritório. Davi está trabalhando na montadora. Davi está trabalhando na escola. Davi está trabalhando na CBC. Davi está trabalhando na empresa. Ele está correndo a vida dele. Davi está lá cuidando do comércio. Ele nem sabe, mas o Senhor está agindo em favor dele. Você vê que é interessante. Davi estava debaixo do sol cuidando das ovelhas. E o Senhor estava fazendo algo por Davi sem que Davi soubesse. Quero dizer uma coisa para você, receba isso. Você está lá no seu escritório trabalhando, você está na empresa, você está lá no RH, você está lá andando de moto, você está lá pilotando o seu carro que você é motorista de Uber. Você não sabe, mas o Senhor está trabalhando em seu favor. Quantos crê? Aí o texto fala que alguém falou: você precisa de um tocador de harpa. Ah, eu preciso de um tocador de harpa mesmo. Alguém conhece? Aí um oficial fala: eu conheço. É o filho de Jessé. Davi, ouça o que eu vou te falar. Davi não tinha aparecido na Bíblia nenhuma vez até aqui. Agora, em 2 capítulos, ele é ungido rei.
E no outro capítulo, ele já é lembrado dentro do palácio. É que a gente não tem noção, mas é mais ou menos como se lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, agora o presidente estivesse falando com o ministro assim, precisava de um motorista. Aí ele fala, tem o Jair, lá de Mauá, lá da igreja do Guapituba. Precisava de uma pessoa para administrar os caminhões aqui do governo. Tem o Luiz, marido da Renata, lá do Guapituba. Você tem noção? Qual a chance disso acontecer? Qual a chance que tem do presidente Lula estar lá e falar assim, precisava comprar areia. A compra do Cezinha. Lá de Mauá, da entrada do Zaira. Qual a chance que tem? Preciso de... Se eu for fazer isso, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Mas é interessante porque Davi não sabia, mas o Senhor estava trabalhando por ele. Eu quero dizer para você, você não sabe, mas há um Deus trabalhando por você. Há um Deus trabalhando em seu favor. Aí o rapaz fala assim, tem um rapaz, filho de Jessé, lá de Belém, ele toca a harpa. Olha a continuação. É um guerreiro, versículo 18, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Mais uma vez, eu preciso de alguém que toque harpa. Tem Davi, filho de Jessé, ele toca a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Eu queria falar sobre essas 4 coisas, mas eu não vou falar hoje sobre isso. Eu vou falar domingo que vem sobre essas 4 marcas. Eu quero falar sobre a harpa que Davi tocava. Por quê? Porque tocar harpa foi o que deu acesso a ele para ele entrar na porta do palácio. O que é tocar harpa? Tocar harpa, irmão, é o talento que Davi tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Davi não entrou no palácio porque ele matou Golias. Ele nem tinha matado Golias ainda. Ele mata Golias no próximo capítulo. Davi não entrou no palácio porque ele tinha muitas ovelhas. Davi não entrou no palácio porque ele era forte. Davi entrou no palácio por causa de um talento. Qual era o talento que ele tinha? Tocar harpa. Só por isso. Quero dizer uma coisa para você. Esse ano de 2024, nós estamos orando e crendo e declarando que é o ano das portas abertas. Esse ano aqui as portas vão abrir, você vai entrar no palácio. Quem quer entrar no palácio? Mas você sabe o que tem dentro do palácio? O que tem dentro do palácio? Comida, sim ou não? Segurança, sim ou não? Dentro do palácio tem lugar para descansar. Dentro do palácio tem boa companhia. Dentro do palácio há prosperidade. Dentro do palácio há multiplicação. Você sabia disso? Pode faltar tudo em volta, mas dentro do palácio não pode faltar. Você sabia disso ou não? Esse ano aqui nós estamos crendo que a porta vai ser aberta. Não que os outros anos não tenha sido, mas esse ano nós vamos dar ênfase a isso. É o ano das portas abertas. Agora, qual é a chave para abrir a porta? A chave para abrir a porta é o talento que você tem. O que foi que abriu a porta para Davi entrar? O agir de Deus você não pode fazer nada. Davi não podia fazer nada para que o nome dele fosse lembrado lá dentro do palácio. Mas quando o nome dele foi lembrado, ele tinha que ter o quê? O talento. Eu sei já o que você está pensando. Você está pensando que você não tem talento nenhum. Porque você não sabe o que é talento para Deus. Tem um texto na Bíblia que fala só sobre talento. Está lá em Mateus no capítulo 25. Abre a sua Bíblia em Mateus no capítulo 25, versículo 14. Eu vou ler esse versículo, esse texto, e eu vou acabar com essa leitura aqui.
Mateus 25:14. É a parábola dos talentos. Quem já ouviu falar da parábola dos talentos? Vamos ler aqui. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. Capacidade. Em seguida partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5, e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei no muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha aqui, o que está acontecendo? Um senhor tinha alguns talentos. Talento era algo muito valioso. Então ele precisou se ausentar. Ele distribuiu os talentos com 3 pessoas. É lógico que essas 3 pessoas significam 3 tipos de pessoas. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Deu o quê? Talento. Mas o talento foi dado de acordo com o quê? Capacidade. O que tinha 5 multiplicou mais 5. O que tinha 2 multiplicou mais 2. E o que tinha 1 guardou. O que tinha 5 falou: você me deu 5, eu multipliquei, está aqui 10. O Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel. Você me honrou no pouco, você vai ser colocado no muito. Veio o que tinha 2. Você me deu 2, estou te devolvendo 4. O Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel. Você honrou no pouco, no muito será colocado. Veio então o que tinha 1 talento. E ele falou: olha, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Você vê que interessante. O que tinha 5 agiu corretamente. O que tinha 2 agiu corretamente. O que tinha 1 agiu incorretamente. Por quê? Porque ele tinha uma interpretação equivocada sobre o Senhor. Ele chega e fala: eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe aonde não plantou. Como é que ele fala isso para um homem que deu o talento para ele, distribuiu o talento para todos? Como é que ele diz que esse Senhor é um Senhor desleal, que quer colher onde não plantou? Você imagina o que significa isso? Significa você ter um pedaço de terra, nunca plantar nada, mas chegar no final do ano você quer que tenha morango lá. Aí não tem morango, você castiga aquela terra. E isso parece com o Senhor? Parece com uma pessoa íntegra querer colher onde não foi plantado nada? Parece. Portanto, esse homem que tinha 1 talento, ele tinha a interpretação equivocada sobre quem o Senhor era. Por que eu estou falando tudo isso? Porque capacidade não é o que você consegue fazer com aquilo que te foi dado. Capacidade é a condição
com como você olha o Senhor que te deu o que você tem. Deu para entender? Vou falar mais uma vez. Cada um dos 3 receberam uma quantidade de talento. Alguém ficou sem talento? Todo mundo tem talento. Tem alguns que têm mais, tem outros que têm menos. Mas tem alguém sem talento? Não. E os talentos foram entregues de acordo com o quê? Capacidade. Capacidade é o poder de fazer alguma coisa com aquilo que foi dado para eles? Não. Capacidade é a forma como cada um dos 3 tinha revelação sobre o Senhor. O que tinha 5 tinha mais capacidade. Por quê? Porque ele via o Senhor da forma correta. O que tinha 2 via o Senhor da forma correta. Mas o que tinha 1 via o Senhor de forma equivocada. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. O que vai abrir a porta para você nesse ano não é o quanto você sabe, não é o que você tem poder para fazer, mas é a capacidade que você tem para ter a visão correta sobre o seu Pai. É isso que abre a porta. No meio do louvor, eu fui passando pelo corredor e abracei um jovem. Vi ele, dei vontade de abraçar ele, comecei a orar, ele começou a chorar muito. Depois eu olhei para ele e falei, por que você está chorando tanto? Ele falou assim, porque eu estou me sentindo amado por Deus. Não sei quanto tempo que ele tem de convertido, mas ele tem muita capacidade. Por que ele tem muita capacidade? Porque capacidade está relacionado a como você vê o Senhor, a qual condição que você vê o seu Pai. Alguém pode ter muitos anos de vida com Deus, mas não ter capacidade. Por que não tem capacidade? Porque tem pouca escolaridade? Porque lê pouco? Não, porque tem pouca revelação sobre quem é o Senhor que dá os talentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Filho pródigo. Filho pródigo saiu para curtir a vida. Tinha o filho não pródigo. O filho não pródigo fala assim, eu sempre tive aqui, você nunca me deu um cabrito para mim fazer churrasco com meus amigos. O que o pai fala? Tudo que eu tenho é seu, por que você nunca fez? Você percebe, o filho não pródigo tinha pouca capacidade. Por que ele tinha pouca capacidade? Porque ele olhava para o pai, mas ele não tinha a revelação completa de que aquele homem era pai. Então ele não usufruía dos talentos que ele já tinha. Está entendendo? Ele estava na casa, ele chamava o pai de pai, mas a capacidade dele não permitia que ele entendesse que o pai realmente era pai. Eu acho interessante que a gente vai crescendo, você vai tendo um tipo de maturidade que, assim, o meu filho, ele é pequeno, tem 5 anos. Assim como quem tem filho pequeno, eles pedem tudo. Passa alguma coisa, ele está mexendo no YouTube, ele fala, pai, você compra esse videogame? Ele passa o dedo para cima, aparece um outro, ele fala, você compra esse também. Aí vai no shopping. Antes de ir no shopping, você tem uma conversa. Ó, a gente vai só trocar a camiseta que ficou grande para o papai, tá bom? Nós não vamos comprar Kinder Ovo, nós não vamos comprar sorvete. A gente já fala isso, não é que nós não vamos comprar, é para limitar. Porque vai chegar lá, ele vai falar o quê? Quero sorvete, quero Kinder Ovo, quero esse tênis, quero a chuteira. Agora eu vou no shopping com meu pai. Eu não fico pedindo nada para ele. Graças a Deus. Ele faz almoço lá, junto com a minha mãe. Aí a gente fica assim, você quer que leve o quê? Leva uma sobremesa? Leva um refrigerante? Quer que compre uma carne? Quer que... Porque a gente não quer parecer pesado. Não quer parecer, ainda que seja, mas não quer parecer. Mas o filho pequeno, ele pede insistentemente. É engraçado também que o filho pequeno, você dá uma bronca nele, que até você se sente mal. Você fala, nossa, acho que eu pesei demais nele. Oh, meu Deus do céu. Você dá uns passos, o menino já está no seu pé de novo. Você fala, nossa, mas nem ficou ofendido. Se fosse comigo, eu ia ficar uns dias sem falar, mas nem fala, nem fica mal. Então, sabe, a criança, ela tem total revelação de quem é o pai.
Mas quando a gente vai crescendo, você vai perdendo a revelação de quem é o pai por causa da vida. A vida vai fazendo isso com você. Tem coisas que você não pode pedir para o seu pai. Tem coisas que você não pode exigir do seu pai. Por quê? Porque você tem uma casa já. Mas a criança, ela vive a essência de ser filho. Então o que eu quero dizer? A Bíblia fala que nós devemos ser como criança. A criança não tem limite para quê? Para pedir. Só que a criança também tem um coração puro. Você vê, a criança tem a capacidade completa de ter a maior quantidade de talento. Por quê? Porque enxerga o pai por completo. Como eu ia dizendo, esse ano é o ano que as portas serão abertas. O que precisa das portas abrir? Precisa do Senhor mover. Primeira coisa, o Senhor precisa mover. O que você faz para o Senhor mover? Nada. Davi estava cuidando das ovelhas. E o Senhor estava movendo no palácio. Mas quando a coisa chegou em Davi, Davi falou, eu tenho um talento. Qual é o talento? Tocar harpa. Eu quero dizer para você, você tem um talento, de acordo com a sua capacidade. O que é capacidade? É a destreza que você tem com a mão? Não. Capacidade é a condição que você tem para ver Deus como Pai. O homem que tinha 5 talentos, ele não pensou assim, eu vou multiplicar, senão o Senhor vem e me arranca a cabeça. Por quê? Porque ele tinha a revelação correta. O que tinha 2 talentos, ele não pensou, vou multiplicar, senão o Senhor vem e corta minhas pernas. Porque ele tinha a revelação correta. Mas o que tinha 1, como tinha a revelação errada, enterrou o talento. E depois ele fala, eu enterrei porque eu fiquei com medo. Quem tem a revelação errada sobre o Senhor, acaba ficando com medo. E sabe qual é o resultado do medo? Paralisia. O que ele fez com o talento dele? Nada. Ficou paralisado. Por quê? Porque sentiu medo. E sentiu medo por quê? Porque não tinha revelação completa sobre quem era o Senhor. O meu pai conta a história dele com o pai dele. Morava lá em Minas, um homem alcoólatra, altamente estúpido, grosso. Aquele jeito que dos pais, né, daquele tempo. A experiência que ele tem com o pai dele é reduzida. Por que reduzida? Porque não sabia como podia agir. Ele falou uma vez que ele estava comendo uma paçoca, o irmão dele veio e pegou a paçoca da mão dele. Aí meu pai, garotinho, chutou o irmão caiu no chão. Quando ele olha para o lado, o pai dele estava assim na porta. Ele começou a fazer xixi na calça. Só de ver o pai. De medo. Você acha que alguém que relaciona com o pai assim, tem condições de viver tudo que tem no relacionamento entre pai e filho? Não, é limitado. Por quê? Porque o relacionamento é baseado no medo. Esse rapaz não tinha como multiplicar o talento. Por quê? Porque o relacionamento dele com o Senhor era baseado no quê? No medo. Portanto, a capacidade dele era reduzida em ver o Senhor como um bom Senhor. Os outros 2 tinham a revelação correta sobre o Senhor, mas ele tinha a revelação errada. A pastora Bruna está aí? Foi trocar a Elisa? A Lia. A Elisa não troca mais. Vem aqui, Lucas, por favor. Fica aqui no centro aqui. Troquei a Bruna pelo Lucas. Aqui é um baú. E eu quis fazer algo profético nesse culto. Dentro desse baú tem várias chaves. Nessa chave aqui está escrito 2024, o ano das portas abertas. Eu até pensei, eu vou entregar para todo mundo que for entrando no culto. Entrou, dou uma chave, Mas aí eu pensei, acho que não é para fazer desse jeito. Por quê? Porque eu quero que você tenha uma ação. Todo final de pregação, nós fazemos um apelo. O apelo é o selo para que a carta seja enviada. O apelo hoje é para você crer que você já tem o talento que precisa para abrir as portas esse ano.
A chave já está com você. Davi tinha a chave. Qual era a chave? Tocar a harpa. Você já tem a chave. E esse ano aqui, essa chave vai entrar no lugar certo e vai abrir a porta que você tanto precisa. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, declarando que esse ano não é um ano das portas abertas só porque é uma expressão para todas as nossas igrejas. Esse ano é o ano das portas abertas porque você entendeu que tudo que você precisa, você já possui. Como eu disse, alguns têm mais talentos, outros têm menos, mas ninguém ficou sem talento, de acordo com a capacidade de reconhecer o seu Senhor. À medida que a sua capacidade de reconhecer o Senhor vai crescendo, mais talento você vai recebendo. Mas hoje, você já tem o talento que você precisa para abrir a porta que você tanto sonha para 2024. É a porta de uma gravidez? Amém. Você já tem a chave. É a porta de um empreendimento? Você já tem a chave. É a porta para você liderar uma célula? Você já tem a chave. É a porta para você casar, os solteiros, as solteiras, você já tem. Tudo o que você precisa já foi te dado nos lugares celestiais, a Bíblia fala. Aleluia, irmãos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que nós já temos a chave que nós precisamos. Nós já temos a chave, Senhor Deus, para abrir as portas. Esse ano, Senhor Deus, é o ano das portas abertas. Todas as portas se abrem com uma chave. Nós já recebemos essa chave. Essa chave, Senhor Deus, é o talento que o Senhor nos deu. Alguns o Senhor deu mais, outros menos, mas nós já temos o talento. Eu oro aqui declarando que essa chave abrirá muitos casamentos que estão fechados. Essa chave abrirá a saúde de muitos que estão debilitados. Essa chave abrirá, Senhor, a vida financeira. As pessoas dessa casa prosperarão. Eu declaro em nome de Jesus que nós confiamos no Senhor. Amém, irmãos? Canta essa canção junto comigo. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.